A gente começa agora o quadro da Conesp no programa Piracicaba Agora. Do Conesp. Valdir, eu falo da Conesp, eu embalo, é do Conesp, Valdir. Isso é sopra correto para mim, não sopra errado. Do Conesp, tá bom? Conesp, olha, a gente falando um pouquinho, né, você que está acompanhando até de fora também, Conesp, ele é uma organização, ele traz aí todos os sindicatos aqui da nossa cidade e também da região. São mais de 30 sindicatos. 28 sindicatos. Né? Com isso, há uma organização maior, um apoio maior aos sindicatos, aos trabalhadores, na discussão, na união dos sindicatos e, claro, isso vai diretamente aí valorizar ainda mais os nossos trabalhadores. Há quanto tempo, Chico? Fala um pouquinho rapidamente para a gente abrir. O Chico é presidente, né? Presidente do Conesp, aqui conosco também. Ele também é presidente do Sindicato dos Papeleiros. Há quanto tempo o Conesp está atuando? O Conesp ele já atua há mais de 35 anos aqui em Piracicaba. Que maravilha, né? Já faz tempo já. Então, nós procuramos manter essa unidade. Inclusive, é referência hoje até nacional aí para alguns setores que querem copiar. Muitos setores já pediram estatuto, normas, como funciona. Mas tudo depende de pessoas, não é o papel que vai fazer funcionar. Sem dúvida. Depende das pessoas que fazem parte. O Conesp, nós procuramos manter isso, independente de partido político, de religião, de cor, entendeu? O foco nosso são os direitos dos trabalhadores. Muito bom. E aí o Chico falou a verdade, né? O pessoal vem de fora aqui para acompanhar, entender como é que é feita a organização e está levando isso, esse conhecimento, essa união para outros estados também do nosso país. Conosco aqui também, muito boa noite, o Helder Prado, que ele é fisioterapeuta do Sereste. Muito obrigado, vai falar sobre o Dia Mundial da Saúde. Boa noite, obrigado pela presença, viu? Boa noite, Neto, boa noite, Maria, boa noite a todos que nos vejam. É um prazer estar aqui com vocês. E o Valdir Esgrineiro, presidente do Sindicato dos Municipais, muito obrigado pela presença, viu? Imagina. Sei que hoje está sendo corrido, ainda mais, sim, né? Mas muito obrigado pela presença aqui para a gente informar ainda mais o público da nossa cidade. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade. Muito bom. Bom, vamos abrir já falando, né, Chico? Já está acordado aí no Brasil uma greve geral em manifesto às duas reformas, né? Em protesto, em duas reformas. Você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Sim, já está acordado. Todas as centrais agora, de fato, vai para as vias, de fato mesmo, a unidade de todas as centrais, federações, confederações, vai ser o abril de lutas. Então, durante esse mês aqui, nós vamos estar organizando todos os estados, municípios, né, Brasília, vamos estar nos organizando. O Conesp, já fizemos uma reunião esta semana para organizarmos aqui a adesão de Piracicaba nesse Dia Nacional de Greve Geral. Então, com certeza, vamos fazer parte disso. Já tem uma nova reunião marcada já, vamos fazer um boletim, vamos sair, chamar a população, avisar a população que esse dia Piracicaba vai aderir à greve geral convocada pelas centrais sindicais contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e essa terceirização que foi aprovada agora na Câmara dos Deputados e sancionada pelo presidente Michel Temer. Sem dúvida o Brasil vai parar, viu? A adesão está sendo total no Brasil inteiro, vai ser um dia aí para marcar a história, né? Com certeza, e nós vamos fazer de tudo para Piracicaba também fazer parte dessa história. De novo. Você pode participar ao vivo conosco, 2534-1234, pode participar também pelo WhatsApp. Eu vou abrir aqui, antes de falar do Dia Mundial da Saúde, né, e entrar também na pauta da questão do funcionário público, eu vou abrir uma questão que eu acho muito interessante para o público que está em casa começar a compreender também, né? Muitos falam, não, o sindicato ele é atrelado ao partido e muitas vezes atrelado, eu já ouvi isso já, não, é de determinado partido da esquerda. Isso não é uma verdade, viu, gente? E eu falo isso por conhecimento, eu estou conhecendo, estou me aproximando dos sindicatos, eu estou acompanhando, né, a cada dia a luta, as conquistas, conhecendo as histórias dos sindicatos. Quer dizer, é quase a mesma coisa falar que o sindicato só tem corintiano. Né? Não é verdade. É mais ou menos isso, né? Sim. Não, eles gostam de futebol e são todos corintianos. Só o Valdir que é corintiano. É palmeirense, né?
Quer dizer, da mesma maneira, o sujeito fala, não, são todos daquele determinado partido, é da esquerda, e não é uma verdade isso, né? Não, não é verdade. O sindicato, ele não é um partido político. Ele é uma entidade reconhecida constitucionalmente para defender e representar os trabalhadores. Acontece que as centrais sindicais, por exemplo, também, né? Cada uma tem um determinado partido, faz parte disso. A política faz parte da nossa vida. Tem que fazer, né, então, Chico? Os sindicatos participam, cada um participa da política que ele acha que deve, aonde o partido que ele acha que deve. Não tem que ser do partido A ou B. O importante é que não seja o partido que dirija ele no sindicato. Não misture as coisas. Os direitos dos trabalhadores, ele não pode se misturar com decisão partidária. Essa confusão é que não pode acontecer. Agora, é importante para os sindicatos participar da política, sim, para aproveitar, porque é na política que é decidido tudo. Então, o exemplo está aí, com a reforma da Previdência, reforma trabalhista, a reforma sindical que querem fazer. Então, se nós tivéssemos lá um corpo de pessoas que representassem nós, seria mais fácil para nós. Mas hoje, o Congresso Nacional hoje, ele é totalmente patronal, ele é totalmente do lado de determinados governos, de empresas, e vem o lado econômico, o lado comercial, não vê o lado humano, o lado social, que as obrigações que as empresas têm que ter também. Tem que ter responsabilidade social, não é só lucro. Então, isso é que precisa mudar. Então, às vezes, o sindicato ele tem que fazer parte para tentar mudar isso, né? Uhum. E ao longo da história a gente percebe isso mesmo, né? Ao longo da história a gente percebe o aproximar do trabalhador aos seus direitos. O trabalhador, quando começa a compreender, peraí, não é bem assim, eu tenho direito disso, eu tenho direito ao equipamento de proteção, eu tenho direito aí, né, a dias de descanso. Então isso é um ganho, e a gente destaca aqui também que é um ganho não só também, né, somente para o trabalhador, mas é para a empresa, né? Que a empresa acaba tendo aí o empregado trabalhando motivado, o empregado trabalhando, né, na razão dele. Isso é a vantagem para os dois, né? Claro, hoje em dia, a empresa hoje, as grandes indústrias, as grandes empresas hoje, elas sabem disso. Tanto que já investem muito na questão da saúde, da segurança, na parceria, no diálogo com o sindicato, entendeu? Acho que isso é fato, isso é verdade, isso tem que ser mesmo. Porque o setor econômico e o setor profissional tem que andarem paralelamente. Claro. Entendeu? Tem que andarem juntos. Não adianta um querer ser o outro. Cada um tem que ser a sua. Respeitando-se. Né? Então tem que haver esse diálogo, esse entendimento. Hoje não tem mais espaço para radicalismo. Querer ou tomar a empresa ou a empresa querer fazer tudo do jeito que ela bem entende. Entendeu? Mas a parte do governo a gente está vendo algumas atitudes radicais. O governo Michel Temer, ele está radical. Ele está fazendo mesmo, não está sendo democrático, mas fazendo isso porque ele não foi eleito, ele foi nomeado, ele assumiu, ele pegou, caiu na mão dele, e ele tem compromisso já para fazer determinadas mudanças, ele não tem interesse para frente. Então ele não quer saber, mas ele teria a obrigação dessas reformas, chamar os trabalhadores, chamar as centrais sindicais para conversar sobre isso, e não impondo da maneira que está impondo, e está maquiavelicamente fazendo isso, articulado, já está desenhado o que eles querem. Agora eles estão ensaiando, né, que vai jogar para o segundo semestre a votação da Previdência Trabalhista. Né? Para tentar dar uma tirada de pé. Mas é para nos enganar. Na calada da noite eles voltam para a pauta e votam. Então isso é uma safadeza, é uma sem-vergonhice, é um governo que... Para acalmar os ânimos, vai lá e dá atacada. Exatamente. Valdir, vamos lembrar um pouquinho de algumas ações aqui, pouca gente sabe disso, mas conhecendo um pouquinho a história, né, dos sindicatos, falar um pouquinho do Proálcool. Né? O Proálcool foi um momento interessante para o nosso país, eu não sei por que não continua e por que não é valorizado, por que o álcool teria que ser muito mais valorizado, mas enfim, é uma outra discussão. Mas na época que o Proálcool começou a surgir, um dos maiores apoiadores do Proálcool foi, sem sombra de dúvida, os sindicatos. Sim, claro. Que tomaram a frente junto aí para defender, né? Nós tínhamos aqui em Piracicaba o IAA, né? Instituto Açúcar e Álcool, que foi extinto no governo Collor, que foi desativado, né?
que era o Piracicaba era o grande polo do álcool, né, do álcool combustível, né? E tanto é que os trabalhadores, os servidores federais que trabalhavam no IA, onde funciona a Justiça do Trabalho hoje, lá em Santa Terezinha. Sim. Aquele complexo era tudo IA, Instituto Açucrial. E hoje funciona lá a Justiça do Trabalho. E não sei por que Cargas d'Água não foi para frente o IA, porque era um polo de desenvolvimento, de pesquisa. Mas tudo que é bom no Brasil dura pouco, infelizmente. Infelizmente, né? É uma cultura que vai contra, joga contra, né? Bom, vamos falar um pouquinho do Dia Mundial da Saúde, né? Para a gente entender um pouquinho mais. E o Helder está aqui conosco, né? Fisioterapeuta, para falar um pouquinho sobre isso. Dia Mundial da Saúde, né? É comemorado agora dia 7 de abril, né? Por que acontece esse dia? Por que a gente destaca esse dia agora em abril? Aliás, abril é o mês, né? Você destacou aí que é o mês, né, Abril de lutas. Abril de lutas, né? E é o abril também de reconhecimento e destaque. É das vítimas de acidente do trabalho também. De acidente do trabalho 28, também, né? 28 de abril. 28 de abril. Falasse um pouquinho para nós, pois não. O dia 7 agora, né, na próxima sexta-feira, é um dia que foi instituído pela Organização Mundial da Saúde, né? Esse dia vem desde 1950, então ele é marcado esse dia para que a população, para que a sociedade realmente pense, valorize a saúde. Não é apenas um dia, mas é o início de ações que deve perdurar até o próximo, né, Dia Mundial da Saúde. E para que todos nós nos conscientizemos da importância da saúde, cobremos também, né, aquilo que é direito do cidadão em termos de saúde. E esse ano, particularmente, o tema é a depressão. Tá? Então, a organização ela chama a atenção para que todos nós discutamos a questão da depressão. Com todo esse cenário, né, que foi colocado aqui, né, hoje, de instabilidade econômica, profissional e tudo, quem que não está estressado, quem que não acaba tendo sintomas depressivos? E aí é uma porta aberta para o indivíduo cometer as maiores, né, a questão do álcool, da droga e da violência em si, né? Então nós temos situações muito sérias, muito graves nessa questão da depressão, que hoje afeta grande parte da população, que nós temos que estar atento. Então a Organização Mundial da Saúde ela chama atenção nesse Dia Mundial da Saúde, particularmente para a questão que envolve aí os quadros depressivos, né, junto à população. No caso dos papeleiros, as empresas, as indústrias, elas têm turnos, né? Tem empresa que não para 24 horas, aí tem os turnos noturnos. Acomete mais? Você tem mais ou menos esses dados, ô Chico? A questão dos trabalhadores que durante a noite aí, trabalham durante a noite e durante o dia tenta descansar. Porque daí tem a família, né? Tem os compromissos, tem o banco tem horário para funcionar, você é obrigado a pagar suas contas. Acaba cometendo mais, Chico? Com certeza o turno de revezamento ele é um horário louco, né? Porque as pessoas trabalham diferente do resto do mundo, de quem trabalha normalmente de dia. Tanto é que a Constituição já estabeleceu que a jornada de trabalho para turnos ininterruptos de revezamento é de 6 horas, né? Porque é penoso, porque faz mal para a saúde. A pessoa, ao invés de dormir, está trabalhando, né? Então, ele é penoso mesmo. E nós temos essa característica do nosso setor aqui, nas duas grandes indústrias que nós temos aqui, é assim que funciona. Mas nós temos já a jornada estabelecida. Hoje o pessoal trabalha 6x4. São 5 turmas que rodam, né, 24 horas. Então, todos os dias tem 2 turmas de folga. Ele trabalha 6 dias. Trabalha 2 dias de manhã, 2 dias à tarde, 2 dias à noite. Sai e folga 4 dias. E assim sucessivamente, entendeu? Então ele descansa o suficiente, ele se repõe totalmente para poder voltar a trabalhar. Exatamente. Mesmo assim acaba tendo aí um tipo de mas ameniza, mesmo assim, mas ameniza muito em relação ao que vinha sendo. Por exemplo, antes era 6x2, ele trabalhava 6 dias à noite e folgava só 2 dias. Ou trabalhava 6 dias de manhã. Então hoje não, hoje ele trabalha esses horários alternados e folga 4 dias, ele compensa bem. Só com licença para entrar na conversa, só para lembrar que isso também é uma conquista do sindicato, é isso que a gente sempre bate nessa tecla. Todas as vantagens e as conquistas que os trabalhadores possuem, os benefícios são construídos, são conquistados na luta do dia a dia do sindicato. Por isso a importância do sindicato. Quer dizer, essa relação que você acabou de explicar para nós aí, de descansar, trabalhar a carga horária reduzida, porque é durante a noite, tem o relógio, né? O fisioterapeuta pode explicar mais, a gente tem um relógio, o nosso relógio orgânico, que o Celeste pode explicar mais. Então, mas tem um detalhe importante aí, entendeu? Que se todas as empresas que
que giram assim, fizesse isso, geraria muito emprego, porque você tem que contratar mais gente. Sim. Aí como que é feito para não contratar? Você fixa os horários, você fixa um horário de manhã, um horário à tarde e um horário à noite. Então esses horários fixos, você trabalha com 3 turmas fixas, então ele entra na escala normal de 220 horas e 44 horas semanal. Só que é... Entendeu? É uma maneira de dar um olezinho aí para não fazer o turno de revezamento. Só que eles não enxergam, as empresas não enxergam que fazendo nesse sistema de revezamento, com essa folga, o trabalhador fica muito mais descansado, ele vai produzir muito mais contente, entendeu? Isso muda. Agora, você trabalha só à noite, fixo, só à noite. E tem, no nossa categoria tem esses horários também, tem sim. Aí eles fixam e param de domingo. Porque a lei ela é um pouco confusa. Ela fala que o que caracteriza o revezamento é a alternância das turmas e não o fato da máquina virar 24 horas. Olha só. É um negócio que por isso que precisava alguém, deputado, alguém lá, interpretar isso, mudar isso. Porque, na verdade, se é a alternância das turmas, a empresa pega, não alterna, fixa e foge do negócio. E o cuidado, né? Tem que ter o cuidado, a questão aí do próprio organismo, que a gente se empolga, o trabalhador acaba se empolgando, né? Quer trabalhar, e às vezes, eu lembro uma época também, antes de ter a questão das leis, das conquistas, quanto mais ele carregava saco pesado, mais ele ia ganhar, né? Quanto mais quilômetro ele fazia, mais ele ia ganhar, quer dizer, você estava acumulando aí uma possível doença quando você virasse idoso, ou até antes, mais ou menos por aí, né? Com certeza, né? Quer dizer, hoje o adoecimento pelo trabalho atinge milhões de pessoas, né? No mundo inteiro, no Brasil não é diferente, tá? E é um problema muito sério, tá? Como a própria legislação coloca, né? A NR 17 é muito clara nisso, que fala sobre ergonomia, o trabalho é que tem que se adequar ao indivíduo, né? E não o indivíduo ao trabalho. Tá? Então, como o Chico está colocando, quer dizer, o indivíduo que trabalha em turnos diferentes, de fato, ele tem condições de trabalhar, de fazer esse revezamento, ele está apto para isso. Tá? Então, a gente sempre tem chamado a atenção, né, do serviço de saúde ocupacional, de todos aqueles que trabalham diretamente na questão da saúde com os trabalhadores, de estar atento a isso. Né? Porque muitas vezes isso é um fator não só do adoecimento, como também de acidente e acidente grave. Né? O indivíduo ele não tem condições, às vezes, por vários fatores, né? Fisiológico, a idade, uma série de questões. Então, ele só pode trabalhar à medida em que ele realmente está apto para essa função. Tá? Mas muitas vezes, como você coloca também, né, Neto? Quer dizer, hoje em dia, às vezes, tem menos pessoal na empresa por causa da crise, então ele acaba dobrando, ele acaba ficando. Não dá para você ficar mais um pouquinho, não dá para você fazer mais um turno. Tal. E o trabalhador não vai dizer não, né? Porque ele corre o risco de ser avaliado. De perder, é lógico. Então, ele está sendo avaliado a todo momento. E aí ele também acaba muitas vezes se colocando em risco. Então é um cuidado que todos nós chamamos a atenção, né? Das empresas, do próprio trabalhador, estar atento a essas questões para não ter um adoecimento, né, um acidente, e a própria questão da depressão, como eu falei, que também está embutido nesse processo. Né? Perfeito. Só para lembrar também que a gente vê a sigla Sereste, as pessoas talvez não saibam o que é. É o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que é o que o Helder faz parte, né, e é importante, né? Como o Valdir está colocando, quer dizer, o Sereste é um centro de referência, é um órgão da Secretaria Municipal da Saúde, da Vigilância Sanitária, mas muitas vezes as pessoas atrelam o Sereste apenas como um órgão fiscalizador. E não, na verdade é um centro de referência. Até por conta de lei, o Sereste também é um centro de pesquisa, né, que em parcerias com as universidades, a gente está a todo momento pesquisando, criando novos instrumentos de avaliação, né, de conduta no universo do trabalho, que está à disposição. É um serviço público, né, gratuito, às empresas, aos profissionais, né, que atuam nas empresas da área da saúde, da área técnica, enfim. É um centro de referência em saúde do trabalhador. Centro de referência em saúde do trabalhador. Que todos podem e devem procurar, né, desde o trabalhador, o empresário, os técnicos que trabalham, né, nas empresas, para tirar suas dúvidas, nós temos constantemente, a gente tem um calendário de capacitações, de treinamento, a própria SEMPAT, que é feito com o CONESP, todo ano a gente faz uma semana de atividades, né, de formação, de esclarecimento. Então é um órgão que
né, por todo esse trabalho. Hoje ele é referência nacional, por toda essa parceria que é feita aqui hoje em Piracicaba, e é um órgão que realmente tem que se destacar nessa questão de lutar pela saúde e segurança do trabalhador aqui em Piracicaba e em toda a região, já que nós abrangemos 14 municípios aqui da região também. O contato, então, de repente o empresário está assistindo, né? Eu queria receber essa orientação, receber alguém aqui na minha empresa para estar orientando. Tem o contato? Está aberto já para nós? Nós temos aqui, né, tá aí na tela, né, o nosso site, né? Ah, ótimo. O www.piracicaba.sp.gov.br também, né? Sereste Piracicaba, né? .sp.gov.br. O nosso telefone também é o 37347800. E sempre, qualquer denúncia, qualquer contato também pode ser feito através do 156, que diretamente chega até nós também. Perfeito, perfeito. Valdir, vamos falar então da situação atual, né, dos servidores aí. Nós estivemos lá conversando, tem até a matéria, põe atrás para nós, para a gente ver toda a movimentação dos trabalhadores. Lotou lá a porta do Centro Cívico com os trabalhadores e optaram pela greve, a princípio. 72 horas. 72 horas que expira-se na sexta-feira, né? Correto. Quinta-feira nós temos outra assembleia. Sim. Para decidir ainda. Temos o dia de amanhã, se aparecer, né? Uma nova proposta da administração, a gente leva para a Assembleia. Se não, vamos continuar com a proposta que foi mandada, que foi rejeitada, inclusive, na última Assembleia. E se houver consenso da maioria dos trabalhadores em ir para o movimento de greve, nós vamos para a greve. Infelizmente, esse é o mote hoje. Nós tivemos muita gente lá. Então eu peço para os trabalhadores, tanto que são favoráveis ou contrários à greve, que compareçam para a gente decidir os rumos da nossa categoria. Decidir juntos. Decidir juntos, porque o sindicato sozinho não faz nada. Não faz nada. É a categoria que vai decidir. E é bom destacar isso, né? Que na verdade, olha, isso daí são os trabalhadores. Entende? Então o sindicato, ele está ali para organizar junto com os trabalhadores, para votação, mas quem levanta o braço, vocês viram? Volta a imagem do braço levantado. Volta a imagem na hora da votação. Quando é perguntado, tá aí, Quem vota é o trabalhador. Entendeu? Quem vota é o trabalhador. Por isso, o Valdir está questionando aqui, tem que estar presente, você que é servidor público tem que ir lá. Se você é contra, tem que levantar o braço. Eu sou contra, não quero parar. Eu sou a favor, eu quero parar. Então vai acontecer sexta-feira isso? Na quinta-feira. Na quinta-feira. Amanhã, às 18 horas em primeira chamada e 19, como foi na última segunda-feira, da mesma forma. Mais de 2.500 pessoas. Nós tivemos muitos servidores. Eu me lembrei até de 94, quando nós fizemos uma grande greve também em Piracicaba. Os servidores se movimentaram e nós fomos para a greve. E se precisar de novo, se a categoria sem entender, por isso que eu enfatizo. Se a categoria decidir para a greve, nós vamos para a greve. E é isso, nós estamos lá para isso. O sindicato está lá para atender o que a categoria decidir. Tem participação no ao vivo? Diga lá, Maria. Tem sim, olha, as pessoas estão participando aqui pelo ao vivo, nossa transmissão ao vivo do Facebook. O Júlio César está dando uma boa noite a todos. O Ismael, ele diz aqui, muito bom, temos que lutar pelos nossos direitos, é um comentário aqui do Ismael. A Rosa também dando boa noite. O Ismael Barbosa Timão, né? Tá comentando, o Valdir também. 1-0 para nós. Não sou. Esclarecedora. Edna, esclarecedor. Tá dizendo que é esclarecedor. Boa, Edna. É o nosso propósito. Diga, Maria. O Adriano também está dando boa noite. Legal, valeu. Edna, é exatamente isso, esclarecedor, por isso que a gente traz aqui. Eu conheço a Edna. Conhece a Edna? Conheço uma senhora japonesa chamada Edna. Olha lá. Esposa do Francisco, do Chiquinho. Esse é o propósito mesmo, tem que esclarecer, deixar a população a par do que está acontecendo. Então, quinta-feira, Assembleia. Quinta decide-se. Se vai aceitar a proposta. Na verdade, ela já foi rejeitada, né? Tá. Se não tiver uma outra proposta. Não houve por parte do governo nenhum aceno, por enquanto, pelo menos é o que tem soltado nas redes sociais e também alguns comunicados da administração que chegou no limite. E pode ser que amanhã venha alguma coisa diferente, não sei. Mas até o momento nós não temos nada, então eu peço mais uma vez que todos compareçam. Favoráveis e contrários à greve, que compareçam para nós decidirmos. Só para complementar, Valdir, essa questão do comparecimento é importante, porque nós sempre falamos que a Assembleia é soberana, tá? A Assembleia é soberana. Então, o pessoal tem que comparecer
quem concorda e quem não concorda, para ajudar a decidir sim ou não, porque se decidir pelo sim, o resto que não concorda tem que respeitar a Assembleia também. Isso daí. Né? Eu acho que esse é o ponto, esse é o foco, que o pessoal tem que entender isso. Perfeito. E é justamente isso que nós estamos pedindo, Chiquinho, para todos os trabalhadores do serviço público que compareçam em massa para nós decidirmos, tá bom? Perfeito. Valdir, muito obrigado pela presença. Helder, muito obrigado também pela presença. Chico, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Até quarta-feira que vem. Até quarta-feira que vem. Muito obrigado, viu? Obrigado. Chegamos ao final do programa, Maria. Chegamos ao final. Muito obrigada pelas participações. Vamos terminar com o pôr do sol lá do bairro Alto da Vanessa. Olha só, é um quadro lindo, né? Muito obrigada, Vanessa, a família toda que está acompanhando lá do bairro Alto de Piracicaba. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã. Muito obrigado a todos. Obrigado pela participação. Até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.